precisamos ser fiéis no pouco. Como assim? Então, como eu falei, é uma história cotidiana isso aqui. Aqui nós temos um administrador que não era fiel no seu trabalho. Ele não fazia o trabalho dele direito. Ele era um mau funcionário. Talvez ele foi demitido porque ele chegava atrasado. Talvez ele foi demitido porque ele não colaborava com a equipe. Talvez ele foi demitido porque ele não era bom no que ele fazia, ele não se desenvolvia, não crescia profissionalmente. Então ele era infiel. E aí Jesus começa o argumento, né? Falando não de desonestidade, mas de infidelidade primeiro. E o que acontece, irmãos? Eu vejo muito isso com os discípulos. Isso é um dos motivos de críticas ainda para a igreja. Porque nós, como discípulos, muitas vezes, somos muito piores funcionários do que pessoas no mundo. Porque, sem dúvida, tem várias explicações para isso. Às vezes é algo de caráter, desde a sua infância, adolescência. Talvez é porque você ficou maravilhado com o reino. Ou a combinação das duas coisas. E aí, quando ficamos maravilhados com o reino, a gente acha que nada mais faz sentido, não é? Então, eu quero salvar almas. Eu quero fazer discípulos. Eu quero servir a Deus, servir a igreja. Eu quero crescer em liderança. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nada disso vai pagar sua conta no final do mês. Entende? É bom ter esse coração. Sem dúvida. Mas não a ponto de negligenciar a vocação que Deus te deu no seu trabalho. Pelo seguinte, se a gente só for bom no que a gente gosta de fazer, ou no que a gente quer fazer, a gente vai acabar tendo uma espécie de vida dupla. Então, na igreja a gente é excelente. E eu acho que isso faz sentido para esse grupo. Porque se você está aqui numa segunda-feira, numa reunião que você não precisava estar, você já está sendo excelente para Deus. Isso já é incrível. Mas de nada vale estar aqui, andando uma milha a mais, querendo dar mais para Deus, se você não está dando para Deus no lugar que você passa a maior parte do seu dia. Isso é uma vida dupla. Então aqui no reino você é excelente, é exemplar, faz tudo o que te pedem. Mas no seu trabalho não. No seu trabalho as pessoas não te veem como exemplo, a sua reputação é ruim lá. Lembra de Ló? Quando ele quer salvar a família dele? Talvez ele não salvou pela reputação que ele tinha. A Bíblia diz que quando ele quer chamar os familiares dele, achavam que ele estava brincando. Talvez essa era a reputação dele. Ele não era alguém digno de ser levado a sério na família. As pessoas viam ele como uma piada. Entende? Então, se a gente tem essa reputação no trabalho, não só isso vai interferir na nossa carreira, mas isso vai permitir que talvez a gente não cause um impacto espiritual lá também. Diferentemente se você é um incrível funcionário, se você é exemplar, funcionário do mês, está a sua foto lá. Entende? Então, assim deve ser um discípulo. Fazer tudo de todo o coração, como fala Colossenses, porque é para Deus e não para homens, amém? Amém. Mas é isso que acaba acontecendo, você tem uma vida dupla, entende? Você é um exemplo na igreja e um mau exemplo fora. Olha que interessante, não é? E às vezes por isso sua família te persegue, com razão. E o reino não tem nada a ver com isso. Porque a Bíblia diz que você negou a sua fé se você negligenciou sua família. Entende? Às vezes no trabalho você é perseguido com razão. Na faculdade, com razão. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ser fiéis no pouco, para herdar as verdadeiras riquezas que Jesus fala. E Deus acrescentar as riquezas espirituais. Então, esse princípio vale em tudo na vida. E ainda, se você aplicar no seu trabalho, vai te ajudar a crescer como discípulo. Na sua faculdade também. Entende? Então, e o que acontece? Como que isso se liga com integridade? Esse foi o insight que eu aprendi dessa vez. Quem é infiel, anota isso, quem é infiel está mais suscetível a ser desonesto. Então, o que levou o administrador a ser desonesto? A infidelidade dele. Eu vou traduzir isso, já que tem muitos universitários aqui, ou pessoas que passaram por essa fase. O que acontece se você é infiel na universidade? Ou seja,
você falta nas aulas, dorme nas aulas, fica no celular, não presta atenção e não estuda para as provas. Você é infiel, não é? Chegando na prova, você não sabe nada, você não vai ser tentado a querer colar? Talvez você não vai colar, porque um discípulo não faz isso. Mas você vai ser tentado, não é? E você vai ser tentado ainda a colocar Deus na sua justificativa. Ah não, porque essa semana tive bate-papo, culto de semana, caiu bem na semana de prova, não é? Eu tive staff também, teve campanha de não sei o quê. E, eu precisei dar mais para Deus, teve mais estudos e... Acho que Deus vai entender, né? Não. Então você vê, a infidelidade te torna mais suscetível a ser desonesto. E tem alguns indicadores de infidelidade para a gente medir a nossa integridade com Deus. Um indicador é, se você pega DPs na faculdade, esse é um sintoma que você não está sendo íntegro com Deus. Se você tem médias abaixo do que você poderia ter, sem se comparar com ninguém, mas com você mesmo. Esse é um sinal que você não está sendo íntegro também. Se você é demitido dos seus trabalhos, esse é um sinal de falta de integridade. É Deus escancarando, ainda no mundo profissional, que você não tem sido íntegro suficientemente com Deus, em primeiro lugar. E se você se enquadra em um desses casos que eu falei, ou ainda sua família falando que você não está ajudando em casa, por exemplo. Isso também é um sinal de falta de integridade. É muito fácil ser um discípulo exemplar na igreja, irmãos. Difícil é ser exemplar fora dela, não é? Mas esse é o nosso alvo. Alguém para se inspirar foi Daniel. Em Daniel 6, do 3 ao 4, fala assim, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, que eram pagãos, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, como administrador astuto, né? Só que agora queriam forjar algo para Daniel. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Olha isso. Você vê como que tornou Daniel íntegro? Foi a fidelidade dele no trabalho. Não era desonesto nem negligente. Então o que é ser fiel? É não ser desonesto, a gente já vai falar disso no segundo ponto, mas não ser negligente. Quando você é negligente, você é infiel. Quando você é infiel, você não é mais íntegro com Deus. Estão comigo, irmãos? Vamos voltar em Lucas 16, versículo 3 agora. Acho que é algo que a gente precisava ouvir, amém? Todos nós, sem exceção. Versículo 3. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo. Aliás, antes de continuar lendo, lembrei de algo aqui. Ainda no reino também. Quando alguém te dá alguma função e você fala, tudo bem, eu vou fazer. E você não faz. Isso é não ser íntegro. Totalmente. Totalmente. Tem só para deixar claro também. Porque nós, como líderes aqui, vamos receber muitas funções. Então, quando isso passa a ser parte do seu caráter, você deixou de ser íntegro para Deus. Versículo 3 agora. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que quando perder o emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta, escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então essa parábola tem uma segunda lição sobre integridade, que é honestidade. É o nosso segundo ponto. Ser honesto sempre. Se você quer ser íntegro, seja sempre honesto. Então, quando ele se viu sem trabalho,
E lembrando, aqui não tinha seguro-desemprego. Por quê? 6 meses. Aqui não tinha... Quais são as outras coisas que existem? Fundo de garantia, rescisão, não tinha aviso prévio que eu queria lembrar. Não tinha aviso prévio, não tinha nada disso. Então você era demitido, você estava no olho da rua, com a cara e a coragem. E ele ficou com medo. Ele pensou, bom, eu não tenho força para mendigar, eu não tenho mais força para cavar, então o que eu vou fazer? Eu vou ser desonesto. Então ele chamou os credores e diminuiu a dívida deles. Para quê? Para ganhar a amizade deles, a lealdade, e dessa forma ele teria networking. Entende? Ele teria networking para não ter que mendigar e não ter que fazer trabalhos braçais também. Então talvez um desses iria contratar eles depois. Então essa foi a forma dele pensar. E Jesus elogia, ele fala que os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Mas ele não elogiou a desonestidade, ele não está incentivando ninguém a ser desonesto. Pelo contrário. O que ele elogia é a astúcia. Ou seja, ele deu os pulos dele para se manter. Ele não foi João sem braço. Entende? E aí é uma lição que nós precisamos aprender, irmãos, como discípulos. Dá um jeito, dá os seus pulos. A gente já tem pregado sobre isso nos staffs, não é? Mas hoje eu quero focar na honestidade, que é um dos pontos centrais da parábola também. Então, como discípulos, nós precisamos sempre falar a verdade. É isso que fala Salmo 15, que foi o primeiro salmo que a gente leu hoje, lembra? Então, quem que vai estar no céu um dia com Deus? Quem é íntegro em sua conduta e quem fala a verdade. E é interessante que esse salmo fala ainda de falar a verdade mesmo quando você sai prejudicado. Então, às vezes a gente pensa, Deus sempre vai abençoar falando a verdade. Na verdade, não. Então, muitas vezes, falar a verdade vai te colocar numa enrascada. No seu trabalho ainda. Entende? Já ouvimos muitas histórias na igreja, por exemplo, de um chefe que mandou o discípulo mentir no trabalho. E é muito comum isso no trabalho, não é? Sim. Falarem para você mentir. Entende? E a gente pode ser tomado por esse medo do administrador. Meu Deus, mas se eu não mentir, eu vou perder meu trabalho. Se eu perder meu trabalho, eu não tenho como ajudar mais em casa, eu não tenho como me manter, não tenho como pagar a rap que eu moro. Irmãos, calma. Deus sempre vai cuidar de você se você fizer a coisa certa. Talvez vai te pôr numa enrascada, de fato, mas num primeiro momento só. E Deus quer provar a sua integridade com isso. Mas se você é íntegro, e é isso que eu vi acontecer na igreja, Deus termina abençoando ainda mais. Então, eu já vi 2 casos de discípulos que falaram, eu sou discípulo e eu não minto no trabalho. Eu não posso fazer isso que você está me pedindo. Eu já vi 2 situações. A primeira é, o chefe demite a pessoa. Você não vai fazer, então você está demitido. E o que aconteceu com as pessoas? Conseguiram um trabalho melhor. Entende? Imagina se elas estivessem lá, primeiro, num trabalho pior, recebendo menos, e ter que conviver com essa consciência. E se você mentir uma vez, você vai mentir de novo no trabalho. Ele vai te pedir mais vezes. Agora, a segunda coisa que eu vi acontecer é o chefe ficar impressionado. Ele fala, puxa vida, eu nunca vi um funcionário fazer algo assim. E ainda promover a pessoa. Entende? Então, nas 2 hipóteses, nas 2 situações que já aconteceram realmente, a pessoa que foi íntegra, ela saiu melhor. E às vezes falar a verdade vai te pôr numa saia justa pelo seu próprio pecado. Eu lembro de um irmão que eu discipulava, que ele confessou no discipulado que ele colou na prova. E eu desafiei ele, você vai falar com o seu professor então que você colou. Imagina, quem faz isso? Quem faz isso? E ele foi tremendo de medo, e ele falou, olha, eu quero falar de algo feio que eu fiz. Eu colei na prova, mas eu sou cristão e eu sei que o certo é falar. E sabe o que o professor fez nesse caso? Não zerou a prova. Olha que louco, não é? Mas talvez vai zerar e aí você vai aprender a lição de nunca mais colar. Isso é bom também, porque vai te salvar de algo pior no futuro, quem sabe.
Então, irmãos, o ponto é nós sempre falarmos a verdade. E uma extensão disso é o que Jesus fala em Mateus 5, do 36 ao 37, quando ele fala dos juramentos. E ele fala que os judeus juravam pelos céus e pela terra. Ele ensina, se você quer ser um discípulo meu, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, os judeus acreditavam que você deveria falar a verdade mesmo só sobre juramento. Então, se você jurasse por algo espiritual, aí você era obrigado a falar a verdade. O que Jesus está ensinando? Se você é um cristão, você fala a verdade sempre. Ponto final, não precisa jurar. Traduzindo, a palavra de um discípulo vale ouro. Vale ouro. Se você falou que vai fazer, você vai fazer. Se você deu o seu sim, seja sim até o final. Se falou não, seja não até o final. E algo além disso te faz perder a sua integridade. Eu quero falar sobre algo que acontece na igreja algumas vezes. É a gente elaborar planos irreais. Já aconteceu com você? Você marca, sei lá, estudo bíblico, tempo de discipulado, aí depois tem a reunião, e você achou que ia dar tempo, mas você não calculou bem aí. Você colocou 1 hora para cada coisa, e às vezes demora mais, né? O tempo de se deslocar, o tempo da pessoa chegar, às vezes a pessoa que está estudando Bíblia chega atrasada, você tem que contar com isso. E às vezes acontece que a gente não se planeja bem, ainda financeiramente, não é? Às vezes tem o grupo de despedida de BH, tem o grupo do churrasco, e alguém pede para você confirmar e você colocar se você vai ou se você vai poder pagar. Você fala que vai, vou conseguir pagar. Aí chegou perto do evento e você está apertado financeiramente. E é a coisa mais fácil do mundo, ainda mais com o celular hoje em dia, é você falar, puxa irmão, não dá mais. Não vou poder ir. Não vou poder contribuir. E talvez já estavam contando com você para algo, não é? E eu sei que coisas acontecem, imprevistos. Mas uma coisa que a gente tem que ter claro é que imprevisto para te fazer mudar o seu sim e o seu não, tem que ser imprevistos catastróficos, tá bem? Tem que ser algo, assim, surreal. Tipo, eu nem consigo imaginar algo agora na minha mente, entende? Tem que ser algo assim, muito, muito louco acontecendo. Tipo, nível greve dos caminhoneiros. Lembra quando aconteceu? Um tempo atrás? Algo nível, sei lá, chuva que igual teve ano passado também. Lembra? Que metade de São Paulo ficou sem luz. Tem que ser algo nesse nível para você pôr na sua cabeça hoje de uma vez por todas. Quando um discípulo fala que vai, ele vai. Quando ele fala que vai contribuir, ele contribui. Ah, mas eu calculei mal. Assume as consequências. Você calculou mal, o problema é seu. Não é problema da outra pessoa que contava com você. Então, existe uma grande tentação de você querer desmarcar, não é? Mas o meu desafio para você é assume o seu BO. A palavra de um discípulo, ainda mais de um líder, como você que está aqui, ela não faz curva. Se você vai ser prejudicado, assume, mesmo assim. E Salmo 15 garante que você está um passo mais perto de estar um dia com Deus nos céus. É isso que todos nós queremos, amém? Amém? Novamente, a sua palavra e a minha palavra devem valer ouro. Terceiro e último ponto, irmãos. Lucas 16, versículo 9. Alguém tem uma água sem gelo para mim? Ou pode... Tá sem gelo? Obrigado. Lucas 16, 9. Aqui a Bíblia fala: por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros,
Quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo e se zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Terceiro e último ponto, para sermos íntegros. Ser desapegado ao dinheiro. Não é à toa que fala de dinheiro em Salmo 15 também. Jesus centra essa parábola também no dinheiro. E ele deixa bem claro: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que tem muito valor entre os homens é desprezível, detestável aos olhos de Deus. Então, Jesus fala aqui sobre a guerra que existe no coração do homem, inclusive dos fariseus aqui, entre amar a Deus e amar o dinheiro. E ele também fala o que deveríamos fazer com o nosso dinheiro. Deveríamos ganhar amigos aqui na terra, ou seja, usar o nosso dinheiro em benefício do reino de Deus, para um dia colher os lucros no céu, estando no céu com o maior número de pessoas. Deixando bem claro, não é pecado ter dinheiro, não é pecado acumular dinheiro e nem investir dinheiro. O maior problema com o dinheiro é o mesmo problema que tem com a bebida para um discípulo. Dinheiro e bebida têm muito em comum. E eu quero falar do problema do dinheiro falando da bebida, e eu já mato 2 coelhos com uma cajadada. Vamos comigo em Provérbios 31. Porque eu sei que de tempos em tempos surgem discípulos, principalmente solteiros, que gostam de sair, gostam de beber. E é sempre a mesma coisa que se repete. Mas, irmão, eu não luto com bebida. Essa é sempre a resposta. Então, como líder, nós precisamos primeiro estar alertas com nós mesmos nessa área e estar alerta para ajudar outras pessoas. E a chave para entender a questão da bebida e também do dinheiro, como eu vou falar, é ouvir o conselho da segunda mulher exemplar de Provérbios 31. Talvez você só conhece a primeira, não é? Lá no final de Provérbios 31 fala: esposa exemplar, feliz quem encontrar, muito mais valiosa que rubis. A gente não vai falar dela. A gente vai falar da primeira, que muitos desconhecem. Você sabe quem que é a primeira? Versículo 1. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez. Então a mãe de Lemuel é a primeira mulher exemplar de Provérbios 31. Porque ela deu um bom conselho. Então, Lemuel é um rei, não é? Então é um conselho para um líder. Olha o conselho dela. Meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste suas forças com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Esse é o tema da semana que vem. Pureza sexual. Integridade. Versículo 4. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer a justiça aos oprimidos. Qual é o conselho da mãe aqui? Não convém aos reis, aos líderes, nós, beber bebida fermentada. E depois ela fala, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. E aqui desejar é uma palavra importante. Então vamos lá. É bem sabido por nós aqui, discípulos, que beber não é pecado. E muitos religiosos vão nesse extremo, não é? Eles falam que beber é pecado. Não, não é. E a gente sabe disso. E talvez por isso se torne uma bandeira para alguns na igreja. Da mesma forma, ter dinheiro não é pecado, não é? A gente sabe disso também. Qual é a questão? O pecado, pelo que fala aqui, é você desejar a bebida. Isso vai suceder que você esqueça a lei e pare de obedecê-la. Mas tudo começa com o desejo. Você vê? Salmo 37, por outro lado, fala de desejar a Deus. E ter o nosso deleite em Deus.
Então, o que a bebida faz, o que o dinheiro faz e outros pecados também, é que tiram o nosso desejo de Deus e colocam o nosso desejo em qualquer outra coisa que não é Deus. A idolatria nasce com o desejo. Ninguém se torna alcoólatra de um dia para a noite. Então, existe um processo, uma progressão. Você começa bebendo um dia por semana, sextou, não é? E você fala para você mesmo, não, eu não vou beber mais de uma latinha, um copo, que seja. Então eu vou lá com os meus amigos, no trabalho, na faculdade, eu não vou beber, só um copo. Primeiro você fala, eu não vou beber. Depois começa um copo para quê? Socializar, não é? Só de sexta-feira. Aí te chamam para sábado também. Aí sábado tem um churrasco, você vai lá e bebe também. Aí começou sexta e sábado. Aí depois fica sexta, sábado e domingo. Aí depois era só um copo, mas ficam 2 copos. Depois 3, depois 4. Depois começa talvez a aumentar os dias, tem um feriado numa quarta. E por aí vai e começa a progressão. O meu apelo aqui, irmãos, é porque isso aconteceu comigo antes de ser discípulo. Eu via como algo repugnante beber. Mas a pressão social ela é muito poderosa. Isso quase aconteceu comigo no reino. Eu sentia muita pressão como discípulo, isso anos atrás. Faz algum tempo já. Mais de 3, 4 anos. Mas eu comecei a tomar uma cerveja toda sexta-feira em casa. E eu pensava, só uma, nada mais, para relaxar. E aí um dia, estava em promoção, eu comprei um engradado e deixei em casa. Eu já era casado nessa época, né? Então eu sabia, ninguém vai lutar e tudo mais, né? Mas um dia uma irmã foi na minha casa e viu isso na geladeira, um engradado. Ela ficou assustada, falou com o meu discipulador e ele me perguntou. E aí eu cheguei nessa escritura. E me deu muito temor. Porque 1 ou 2 semanas atrás, tinha sido a primeira sexta que eu tomei 2 no mesmo dia. Então eu quebrei a minha própria regra. E esse irmão me alertou, eu já vi muitos líderes, muitos discípulos se tornarem alcoólatras no reino. E eu não quero que isso aconteça com você. E aí eu tomei a decisão de ser muito radical sobre isso, não beber publicamente, nunca armazenar a bebida alcoólica em casa, a não ser que seja para cozinhar especificamente. Entende? É algo pontual, não é um estoque, não é um engradado, nada disso. Entende? Então hoje eu sou muito radical nisso. Sou muito radical. Eu sim acredito que não é pecado beber, então se você está com um casal num tempo, na sua casa, algo mais reservado, tudo bem beber. Algo esporádico, se alguém te chama na sua família, numa festa, tudo bem. Mas eu tenho sido muito, muito radical nessa área. E hoje o que eu busco fazer na minha vida é aplicar o mesmo pro dinheiro. E assim, o que a gente ouve se você abre no YouTube lá? Os YouTubers cristãos. Ou quem gosta de falar de finanças e é cristão também, ou se considera cristão. O que todo mundo vai te falar sobre dinheiro? O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Esses são os milionários no YouTube falando, não é? Para começar. Agora, quantas vezes, eu quero te perguntar, você já viu alguém admitindo que estava com problema de desejar bebida? Não de ser alcoólatra, não de ficar embriagado. Mas olha, eu quero confessar aqui que eu tenho desejado bebida essa semana. Da mesma forma, quantas vezes você já viu alguém confessar, olha, eu acho que essa semana eu estava amando dinheiro. Ninguém confessa isso. Porque ninguém enxerga isso. Então o pecado é tão sutil e tão destrutivo que quando você enxerga ele já é um problemaço. Entende? Estar embriagado já é um passo para virar alcoólatra. E você só vai enxergar isso quando a bebida tirar tudo que você tem. Pessoas só conseguem ver quando elas perdem muito dinheiro que elas têm por causa da bebida. Quando elas entram em um problema irreversível. Talvez são paradas numa blitz, não é? São presas pela bebida. Elas só conseguem ver isso quando isso cria um grande problema de saúde ou familiar. Elas não conseguem ver o desejo. Por isso que a bebida é tão perigosa. E a mesma coisa o dinheiro. Elas só vão ver que elas amam o dinheiro, idolatram. São avarentas, materialistas.
quando elas quiserem ganhar muito dinheiro num jogo do Tigrinho e perder tudo. Ou quando elas quiserem apostar e perder um monte de dinheiro. Entende? E muitas pessoas, mesmo quando perdem tudo, elas não admitem, não veem ainda isso. Então tem que virar um problema muito sério, normalmente, para você ver que você ama o dinheiro. Ainda isso pode tirar a sua salvação. E muitos não vão ver que o dinheiro é um problema. Então, quando eu ouço um discípulo falar que ele não tem problema com bebida, aí sim eu fico com medo. Quando eu ouço alguém falar que não tem problema com dinheiro, aí eu fico com medo por essa pessoa. Entende? Porque sempre que alguém fala que bebida e dinheiro não são um problema, aí eu tenho certeza que é um problema. Porque ela sequer consegue ver o potencial danoso que tem nessas duas coisas. Então eu vou ser aberto com vocês, para mim. Pelo meu passado no mundo, de já ter ficado embriagado, pela minha história no reino, de ter começado nisso de beber, e aí, graças a Deus, Deus me salvou disso antes que se tornasse um problema, eu vou sempre te falar que eu tenho problema com bebida. Eu tenho muito medo dessa área, de não ser íntegro com Deus. E da mesma forma, eu vou te falar que eu tenho problema com dinheiro também. Entende? Por isso que eu quero ser aberto nessa área. Sempre, no casamento, no discipulado, com a igreja, como a gente fez no staff passado, não é? A gente mostrou as finanças da igreja. Por isso agora a gente tem auditoria, porque eu não confio em mim no futuro, nessas áreas. Porque eu sei que quanto mais perto do céu eu tô, como fala Salmo, mais Satanás vai querer me derrubar. E se tem uma área que ele vai querer usar, é dinheiro ou bebida. Então a hora de me proteger é agora. A hora de você se proteger é agora. Quando não é um problema ainda, você tem que ver como um problema. E tomar as medidas de se proteger no futuro. Por quê? Porque nós queremos ser íntegros para o nosso Deus. Obviamente, para um universitário, o dinheiro nunca vai ser um problema. Até você começar a ganhar dinheiro. Você não vai ser ganancioso, dificilmente você vai ser com algo que você não tem. Mas olha, você não precisa de muito dinheiro, você se engana se você achar que sim. Para amar o dinheiro e ser ganancioso. Por isso que hoje, para mim, a melhor medida para bebida é não beber publicamente. Não incentivar outros a beberem. E não ter bebida em casa jamais. Então essas medidas me protegem de algo que pode ser que eu não consiga controlar um dia. Agora, sobre o dinheiro, o que me protege são as ofertas. A maior proteção para o seu coração são as ofertas. Então, ofertar, olha isso, ajuda mais você mesmo do que a igreja. Muito mais. Você é o maior beneficiado quando você oferta. Não porque você vai receber em dobro, triplo, isso é lixo, esquece isso. Mas porque você mantém o seu coração íntegro, você mantém... É aí que você tem a certeza que você não ama o dinheiro, que você ama Deus. É quando você é generoso e você oferta. E lembra, generosidade não é medido por quanto você dá, mas quanto te sobra. Então, ser generoso não é dar 10%. E eu quero corrigir aqui coisas que a gente ouviu muitas vezes na igreja já. Alguém lá na frente falar, esse é o momento dos dízimos e das ofertas. Não existe dízimo na igreja. Não existe dízimo no Novo Testamento. Não existe dízimo no cristianismo. Dízimo é algo do Antigo Testamento. Então, nós não acreditamos em dar 10% para Deus. Nós acreditamos em dar tudo para Deus. É assim que os cristãos viviam no primeiro século. Então, a gente dá para o avanço do reino e para o nosso coração permanecer puro. E se as ofertas já são um remédio contra a avareza, as ofertas especiais são um santo remédio. Sim. Não é? Porque você é convidado a dar mais para Deus. E obviamente, irmãos, a gente não quer obrigar ninguém a nada, entende? Então, Deus chama você a dar o seu melhor. Então vamos dizer isso, é bom ter um alvo para a igreja para saber qual é a necessidade. Para manter BH, São Carlos, Campinas e Rio, a gente precisa dessa quantia que está na Eclésia. Na verdade é mais que isso, a gente está pedindo menos, como a gente falou semana passada. Entende? Mas para não pôr uma pressão na igreja. Agora, se você dá todo o seu coração,
você reserva parte do seu salário, ou então você faz cookie para vender, você não sei o que. É bom, eu e a Bia estamos sendo criativos já. Entende? A gente pensou ela fazer pão, e eu pensei em fazer hambúrguer, fazer uma hamburgada aqui na Rap, porque a gente quer contribuir para as missões também. E a gente quer que seja sacrificial para a gente. Entende? Agora, se você deu todo o seu coração e não conseguiu bater a sua meta, tudo bem. O importante é dar o seu melhor, e isso é o que agrada a Deus. Entende? Esse é o ponto. E junto com isso, amar a Deus e não o dinheiro. Amém? Então, irmãos, nós falamos de 3 áreas hoje sobre integridade. Primeira área, sermos fiéis no pouco. E ser fiel no pouco vai te proporcionar ser fiel no muito. Ser fiéis ainda em áreas como faculdade, família e trabalho. Isso molda o seu caráter como discípulo também. Segundo ponto, sermos honestos sempre. Falar a verdade, mesmo quando você sai prejudicado. Porque a palavra de um discípulo vale ouro. E terceiro ponto, ser desapegado do dinheiro. Ofertar ajuda mais o seu coração do que a igreja, ainda que também ajuda a igreja. Ajuda a termos integrais, ajuda a enviarmos missões, mas sempre lembrando que a nossa oferta, em primeiro lugar, é para Deus e não para pessoas. Então é isso, irmãos. Vamos ser íntegros, porque queremos, assim como Davi, um dia estar com Deus no céu. E para Ele seja glória. Amém.